Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, mais uma aula da Escola Bíblica que se inicia. Eu estava um pouco sumido aí do canal esses dias, mas foi devido a algumas correrias e também à saúde que não estava 100% para entregar um conteúdo de qualidade a você. Mas nós já retornamos, graças a Deus, e hoje nós iniciamos uma nova trajetória na Escola Bíblica Dominical. Isto porque iniciamos um novo trimestre. No último domingo, estudamos a última lição da Escola Bíblica Dominical e hoje nós já iniciaremos a nossa pré-aula no novo trimestre de 2023, o segundo trimestre. E esse trimestre tem um tema bastante interessante. Nós saímos de um tema onde falava sobre avivamento e hoje nós vamos iniciar um tema falando sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Então, é sobre isso que nós estudaremos sobre todo o trimestre, sobre relacionamentos em família. Se você quiser aprender sobre o conteúdo da primeira aula de hoje, a lição de número 1, então não saia daí, porque a sua aula já está começando. Hoje, nós especificamente estudaremos a lição de número 1 e a temática desta lição é quando a família age por conta própria. Um tema bastante forte, não é mesmo? Quando a família age por conta própria. E aí nós vamos ter o deslanchar diante de toda a pré-aula, lembrando que é um conteúdo mais simples, mais didático. Não é um conteúdo tão exaustivo quanto a aula da Escola Bíblica Dominical, mas isso aqui serve para lhe dar um norte, para que você entenda o assunto e o conteúdo e com certeza já chegue dominando o assunto na sua Escola Bíblica Dominical. Para você, professor, é muito importante, para você, aluno, mais importante ainda, porque você ajuda o seu professor no entendimento do assunto para também auxiliar outros que não entenderam ou não conhecem o assunto como você está conhecendo. Então, a primeira lição, quando a família age por conta própria. O texto áureo está em Gênesis 17 e o versículo 19. Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. A verdade prática diz: quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Para a nossa leitura bíblica que é feita em classe, o texto está em Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 1 ao 3, e o capítulo 16, versículos de 1 a 5. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra, pois, a minha serva, porventura, terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim, tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e, vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então, disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela, agora, que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Dentro dessa lição, nós temos 3 pontos para serem abordados, como bem sabemos. No primeiro ponto, nós falaremos sobre a promessa que Deus fez a Abraão. No segundo ponto, falaremos sobre a interferência no plano de Deus. E no terceiro ponto, nós trataremos a respeito das consequências de uma decisão precipitada. Nesse trimestre todo, nós estudaremos sobre a família. E especificamente nesse trimestre, nós vamos fazer uma ponderação
que é diferente dos outros trimestres, que são problemas relacionados ao convívio da família. Então, todos os assuntos que vão ser estudados durante esse trimestre vão ser relacionados a problemas que estão no cotidiano familiar. E hoje nós estudaremos sobre a família de Abraão e um grande problema que houve naquela família quando houve ali uma ação precipitada, uma ação própria, sem esperar o tempo de Deus. Então, nós vamos falar sobre isso e veremos aí, através do conteúdo da lição, da palavra de Deus, como nós podemos trabalhar e ensinar quanto a esses problemas familiares, conjugal, de ciúmes, rebeldia, porfias, mentiras, mágoas, educação dos filhos, entre outros assuntos que rondam a família. E nessa lição em especial, a lição de número 1, nós falaremos especificamente sobre as atitudes precipitadas de Abraão ao decidir não esperar na promessa de Deus, o desejo de Sara também em tentar antecipar o plano de Deus para que fosse concretizado, e através disso nós entenderemos na palavra qual é a posição correta que uma família deve tomar referente a essas situações que requerem uma decisão e que nós devemos buscar a orientação de Deus e não tomar uma decisão precipitada. Então, o encontro de Deus com Abrão. Abrão, quando saiu de Ur dos Caldeus e depois de Harã, foi um homem que obteve muitas conquistas, muitas vitórias, porém, Abraão e Sara nunca tiveram filhos, a casa deles nunca tiveram filhos. Quando no capítulo de número 12 de Gênesis, Deus diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão tinha 75 anos e nessa feita Deus promete uma descendência a Abraão. Lá no capítulo 15, Deus faz a promessa de um herdeiro específico, uma promessa específica de um herdeiro. Quando Isaac nasce, que é o herdeiro legítimo de Abraão, fruto do seu amor com Sara, Abraão tem 100 anos de idade. Então, podemos dizer que, datando da data que ele recebeu a promessa no capítulo 12, até o cumprimento do nascimento de Isaac, Abraão esperou aí por cerca de 25 anos para que a promessa realmente fosse cumprida na sua vida. E aí eu preciso que você guarde esse detalhe porque nós usaremos mais à frente. Segundo ponto, a dúvida diante da espera. Após a promessa de uma descendência, veio uma preocupação a Abrão. Senhor Jeová, o que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Esse questionamento revela que a fé de Abraão estava em crise. Abraão não conseguia ver a realização do sonho do casal, uma vez que Sarai era estéril. Não é diferente conosco também. Às vezes somos bloqueados por dúvidas que nos impedem de, pela fé, enxergar a operação sobrenatural. Aqui é um ponto crucial na vida de Abraão, porque isso revela que Abraão era um homem comum, igual a nós. Abraão não era um homem super poderoso. Abraão era um homem comum igual a nós. Podemos compreender a fragilidade que Abraão tinha, de que Abraão era um homem comum como nós. Ele duvidou diante da promessa e às vezes nós também duvidamos diante da promessa de Deus que Deus fez na nossa vida. Isso é comum, isso é normal, isso revela a nossa humanidade. Então, quando viu a situação dele sendo um homem velho, da sua esposa sendo estéril, ele não via a possibilidade, pelos meios, pelas vias comuns, de Deus haver de fazer isso na vida dele. Mas Abraão precisaria entender que o que Deus iria fazer na sua vida não era algo meramente comum, era algo sobrenatural. Deus, para nos surpreender, faz algo sobrenatural acontecer nas nossas vidas. Então, Abraão precisava desta fé, precisava de ter uma resposta de Deus para que a sua fé fosse mais firme. Às vezes nós esperamos o agir de Deus em métodos humanos, por vias normais, por vias naturais, e às vezes o que Deus quer fazer na nossa vida não está por vias naturais e sim por vias sobrenaturais. Ante Abraão, cumprimento da promessa.
Como vimos, Gênesis 14, versículo 4, traz a promessa de um filho. No versículo 7, o Senhor diz: Eu sou o Senhor. De modo que ele desfez a preocupação do patriarca, especificando uma promessa: Este não será o teu herdeiro, Ismael, mas aquele que de ti será gerado. Esse será o teu herdeiro, tratando aí de Isaque. Aqui Deus está afirmando a Abraão que suas promessas têm base no próprio caráter, pois ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura diria ele não faria, ou falaria e não confirmaria, como está descrito lá no livro de Números 23, 19. Deus cumpre fielmente a sua palavra. Infelizmente, porém, Abraão vacilaria na fé e não transmitiria a Sarai confiança na promessa. Então, Deus tomou a palavra e garantiu a Abraão, afirmou a Abraão dizendo que o filho da promessa seria Isaque, não Ismael. Então, Deus, ele trabalha através do caráter, seguindo a sua reta justiça, porque Deus é um ser reto. Então, Deus está afirmando a Abraão, e há um peso quando ele diz, eu sou Abraão, dizendo, trazendo peso sobre aquilo que ele já disse, sobre a promessa que ele já falou na vida de Abraão. E Deus reafirma, garante a Abraão o cumprimento dessa promessa. Ele diz, o herdeiro será gerado de ti. E esse herdeiro que será gerado de ti não é um fruto de você e outra pessoa, é um fruto seu e da sua esposa. Porque é a institucionalização familiar, é o casamento correto dele para com Sara, gerando um filho. E aí Deus reafirma o seu papel na vida de Abraão como aquele que promete e aquele que cumpre. Mas cabe a Abraão esperar o tempo certo do cumprimento da promessa. E às vezes nós não estamos prontos para esperar o tempo certo do cumprimento da promessa. Queremos o imediatismo, queremos que seja agora, queremos que seja já. E às vezes o já não está nos permitindo receber, porque talvez ainda não estejamos prontos para receber este algo da parte de Deus. Então, Deus nos faz esperar. E às vezes o imediatismo nos faz querer antecipar ou dar um jeitinho para que a promessa de Deus se cumpra. Mas sabemos que a antecipação e o jeitinho não cumprem a promessa de Deus. Ela estabelece um caminho mais longo, porque a promessa de Deus só é cumprida no tempo de Deus. E o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, e é isso que nós vamos ver agora no tópico de número 2. A interferência no plano de Deus, a tentativa de Sarai em ajudar. Pelo processo natural, Sarai não podia gerar filhos por causa de sua esterilidade. Naquele contexto, ela estava ainda com a idade avançada. Por isso, Sarai persuadiu Abrão de que a melhor forma de ele ter um herdeiro seria tomar uma serva egípcia Agar e conceber um filho. Naquele tempo era permitido fazer isso para que o homem tivesse um herdeiro. Essa tentativa de ajudar a Deus no cumprimento da promessa de um filho foi uma atitude precipitada de Abraão. Na vida conjugal é importante que o casal crente consulte a Deus em tudo. Nesse sentido, Abraão deveria convencer sua mulher a esperar a Deus, pois ele cumpre a sua promessa. Então, vejamos aqui esse belo exemplo de um jeitinho, né? Mas dá um jeitinho para que a promessa se cumprisse, pegando uma mulher que não era da mesma linhagem de Abraão, ela era uma egípcia, tá? E dela ser gerado um filho para Abraão. Mas a promessa de Deus para Abraão, no capítulo de número 12, foi: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei e fartei de ti uma grande nação. Então, Deus está chamando Abraão e, logicamente, a sua esposa para saírem do seu lugar, porque eles seriam pais e deles sairia uma grande nação. Então, olhar para o sentido de que Agar geraria um filho, esse filho seria herdeiro de Abraão, seria totalmente inconcebível, porque estaria indo de contra a ordenança que foi dada no capítulo de número 12. Então, Sara toma a sua serva,
que era algo muito comum na época fazer isso, para que tivesse herdeiro, para que o nome do homem ficasse vivo na terra. Toma sua serva, dá a ele para que ele se deite, e aí ele se deita com essa serva e gera um filho. Nesse caso, a fé de Abraão estava abalada e a sua fragilidade é demonstrada quando ele aceita a ajuda de sua esposa em, entre aspas, querer ajudar a Deus. Mas Deus não precisa da nossa ajuda para cumprir os seus propósitos das nossas vidas. Ele simplesmente é autônomo. Ele não necessita da nossa ajuda para cumprir. Então, este fato de tentar ajudar só prolongou e gerou um problema muito grande para Abraão, que ainda é refletida nos dias atuais. Então, tentar dar um jeito, tentar dar um jeitinho, tentar mexer, isso não vai dar certo, porque precisamos esperar o tempo de Deus. E quando nós não esperamos, nós aumentamos o processo, aumentamos o tempo de espera, e isso também pode ser um grande problema gerado para as nossas vidas. Segundo, os dois vacilaram na fé. No capítulo 15, Abraão é um homem de fé, porém no capítulo 16 a situação muda completamente porque ele preferiu ouvir a voz de sua mulher, conforme Gênesis 16:2, e ouviu Abraão a voz de Sarai. A verdade é que, diante da reclamação de sua esposa, Abraão aquietou-se e preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre de ambos gerarem um filho conforme a promessa. Então, observe que os dois estão perdidos. Ouviram a promessa, ouviram. Entenderam a promessa, entenderam. Mas no meio do caminho, eles acharam que, por o tempo estar passando, Deus havia se esquecido da promessa. Deus havia se esquecido do que tivera dito. Mas, na verdade, não. A promessa estava no coração de Deus. A palavra estava no coração de Deus e Deus cumpriria no seu tempo. Os dois estão vacilando na fé. E aí isso é terrível porque os dois abandonaram a lógica da fé e começaram a seguir a lógica humana. E devemos ter cuidado para que nós não venhamos fugir disso, porque fugir dos desígnios de Deus é fugir da vontade divina. E aí nós podemos interferir a promessa de Deus nas nossas vidas, tomar uma decisão precipitada em querer intervir no plano original de Deus para as nossas vidas, o que pode gerar um grande problema, pode ser um problema até irreparável. Então, o problema da precipitação. Sara abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema ao seu modo. Além de induzir o seu marido à mesma atitude equivocada e incrédula, ao afastar-se da dependência de Deus. O casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas para a sua vida. Agar engravidou e teve um filho que Abraão sonhava ter, mas provocou conflito familiar histórico entre Abraão e Sarai e Agar, e posteriormente entre os filhos de ambas, Ismael e Isaque. Muitos conflitos são gerados nos lares por causa de atitudes precipitadas da parte dos cônjuges. A consequência dessa precipitação de Abraão permanece até hoje com as sementes de Ismael e Isaque, ou seja, os judeus e os árabes. Então, observe a origem do problema que gerou lá atrás por causa dessa precipitação de tentar antecipar a promessa de Deus na vida. Então, começou a ter um conflito entre Abraão e Sara, entre Sara e Agar, porque Ismael era filho, e aí haveria a reivindicação de que ele era o herdeiro, mas Deus disse que o herdeiro era Isaque, e aí começa um conflito. Então, é um problema muito grande que nós devemos ter cuidado no ambiente familiar, porque isso pode gerar muitos conflitos, e muitos conflitos podem ser evitados se nós buscarmos a direção de Deus para guiar a família. Ponto 3. As consequências de uma decisão precipitada. O conflito na família de Abraão. A precipitação do casal acabou criando conflito entre Abraão e Sarai, provocando pela nova situação que se submeteu a Agar. Discórdia e desarmonia suscitaram uma situação insustentável dentro desse lar. Agar, sentindo-se privilegiada dentro da casa de Abraão, visto que ele estava dando atenções especiais para ela por causa de seu filho em seu ventre, provocou ciúmes em Sarai.
Esta então começou a hostilizar sua serva. Essa situação ficou bem difícil dentro da casa do patriarca. Então, vimos aí uma situação de uma situação triste dentro de casa, porque Abraão tinha gerado um filho em Agar. Por conta da sua gestação, Abraão teve aqueles cuidados maiores, os cuidados paternos referente a Agar, que estava gerando um filho seu, e isso começou a suscitar ciúmes em Sarai, que naquele momento começou a ficar enciumada com aquela situação, e aí começou a hostilização, né? Começou ali a situação diferente dentro de casa, e aí acabou a harmonia dentro do lar. Isso é muito horrível, né? Isso é muito terrível. O que estava acontecendo na família de Abraão. É claro que hoje esse tipo de situação é proibido, é crime, não se pode um homem ter duas mulheres, mas naquela época era muito comum. Mas o que nós precisamos ter em mente é da consequência de que uma decisão errada pode acabar com muita coisa. Uma decisão errada pode destruir a harmonia de um lar, e foi o que começou a culminar na família de Abraão. Segundo, a fraqueza de Abraão. Depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, Abraão optou pela fraqueza e carnalidade. Não teve firmeza para persuadir Sarai diante do conselho de ter esse filho com Agar, a confiar em Deus e em suas promessas. Essa história nos ensina que não podemos apenas olhar para as soluções humanas. Há momentos em nossa vida que só a mão de Deus pode operar. Tenhamos sensibilidade espiritual para discernir o que está sobre nossa responsabilidade e o que só depende única e exclusivamente de Deus. Então, esse é o posicionamento certo. Abraão deveria ter persuadido Sarai a esperar, confiar em Deus e não tomar essa atitude precipitada, porque isso traria um conflito muito grande à sua família, traria uma desarmonia entre Abraão, Sarai e Agar, e entre os irmãos Ismael e Isaque. E aí nós precisamos dessa sensibilidade espiritual para podermos depender exclusivamente de Deus e discernir o que está sobre a nossa responsabilidade e o que depende somente, única e exclusivamente de Deus. Então precisamos ter esse discernimento, essa visão de saber a nossa posição quanto à nossa responsabilidade e aquilo que depende somente de Deus. É só Deus que pode fazer e nós não devemos tomar a frente. Terceiro, uma opinião equivocada acerca de Deus. Quando Sarai diz a Abraão que o Senhor me tem impedido de gerar, parecia estar afirmando que Deus havia falhado com ela para gerar filhos. Ela afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesma, usando Agar como meio para o cumprimento da divina promessa. Ou seja, ela entendeu que por ela ser estéril, ela não poderia gerar esse filho. Ela não poderia. E isso não é verdade, né? Deus haveria de fazer o sobrenatural como fez na vida dela. Então, houve uma descrença sobre a promessa de Deus. Nesse sentido, a fraqueza de Abraão não foi tanto de não agir sabiamente com Sarai, quanto a convencê-la a acreditar no milagre de Deus em sua vida. Sua esposa precisava de uma experiência com Deus, capaz de lhe dar conhecimento suficiente para entender que seu marido tinha razão no que dizia. Portanto, é preciso atentar para uma preciosa lição. Os homens de Deus têm papel de mentores espirituais em suas casas e por isso não podem deixar de governá-la com sabedoria. E aqui a gente encerra o ponto 3, né? De que Abraão, ele agiu corretamente em dizer a Sara que não concordaria com aquela situação. Mas por Sarai querer também ver o cumprimento da promessa e ver nela a situação que não culminaria nessa geração de filhos, ela orientou Abraão a pedir que deitasse com Agar e gerasse um filho. Abraão, por ver o desejo dela e também ter o desejo de um filho, acaba acatando. E aí é necessário que homens de Deus tenham sabedoria dentro de seus lares, na estrutura de seus lares, com homens de Deus, como sacerdotes da sua casa, para governar sua casa com sabedoria, ter essa mente aberta de discernimento, entendimento para decidir aquilo que é certo e aquilo que é errado,
aquilo que está sobre seu alcance e aquilo que está exclusivamente sobre o alcance de Deus, naquilo que eu devo interferir, daquilo que eu devo esperar que Deus interfira, haja ao seu tempo. Então, o que nós aprendemos aqui é que escolhas precipitadas geram prejuízos para a família, geram falta de harmonia, geram falta de paz. E o que aconteceu com a geração de Ismael e de Isaac é uma briga que acontece hoje entre judeus e árabes, né? Não há paz entre judeus e palestinos. É tudo fruto dessa decisão precipitada que foi feita no passado por Abraão, Sarai e Agar. Então, que Deus venha nos iluminar, que Deus venha iluminar toda a sua casa, lhe dê sabedoria para que você possa governar a sua casa, e você, mulher, para que Deus possa te usar como a mulher de Provérbios 31, uma mulher sábia, que também saiba orientar o seu marido quanto às decisões corretas a serem tomadas. Que Deus te abençoe, eu espero você na próxima aula. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o teu like, teu comentário, compartilhe com seus amigos e você ajudará a gente no crescimento desse canal. Deus abençoe você e eu te espero na próxima aula.